Durante muito tempo, acreditamos que proteger a natureza significava frear o desenvolvimento. Mas hoje sabemos que conservar e crescer não são caminhos opostos, são caminhos que podem se fortalecer de forma mútua. O oceano produz a maior parte do oxigênio que respiramos, regula o clima e sustenta a vida de bilhões de pessoas. Ainda assim, enfrenta desafios urgentes: poluição, sobrepesca, aquecimento global e perda de biodiversidade. O Brasil conta com mais de 8.500 quilômetros de costa. Nossas águas abrigam riquezas naturais, sociais e econômicas capazes de impulsionar o futuro sustentável que queremos construir. Hoje o nosso mergulho é profundo. O papel vital dos oceanos é o tema em questão no programa de hoje. A nossa convidada é a professora da Faculdade de Oceanografia da UERJ, Luana Pinho. Ela que foi uma das participantes da 31ª Semana Científica da Unifase. Muito bem-vinda, obrigada pela participação. Obrigada pelo convite. O oceano é responsável por boa parte da produção de oxigênio do planeta. As pessoas têm consciência desse papel fundamental dos oceanos para as nossas vidas? Olha, Fátima, definitivamente não. As pessoas muitas vezes não fazem nem ideia da importância dos oceanos. Como você falou, os oceanos realmente são responsáveis por grande parte da produção de oxigênio, mas as pessoas não têm muita ideia nem como isso funciona, nem quem são os organismos que fazem isso. E é muito comum a gente falar só da parte dos peixes, dos recursos marinhos, né? Exatamente, da biodiversidade, mas da biodiversidade da megafauna, daquilo que a gente consegue enxergar. Nesse ponto de vista, o principal ator não é visto, porque na verdade são algas microscópicas, que a gente chama de fitoplâncton, eles que são os responsáveis por esse oxigênio e muita gente não sabe nem do que se trata. E a importância de manter esse ecossistema, né, funcionando perfeitamente vivo, né, e não como, né, o receptor de dejetos, né? Exatamente. A gente até estava falando um pouquinho na palestra de hoje dos impactos que a sociedade, né, que o ser humano de uma forma geral atua, como o ser humano atua impactando os oceanos, e que esses impactos podem ser de diferentes formas. Não pode vir através da poluição, né, da liberação de esgoto nas águas, da liberação de lixo, de plástico, mas não só através desse impacto direto através desses dejetos, mas também por impactos indiretos, por exemplo, como o CO2 que a gente emite na atmosfera. Qual o papel da ciência brasileira nesse processo de monitoramento e restauração do ecossistema marinho? Então, a saúde dos oceanos depende de diversos fatores. Tanto da parte viva, que a gente chama de biota marinha, sejam os animais ou as plantas, e esses micro-organismos que eu falei para você no início, que são os responsáveis pela fotossíntese e pela produção do oxigênio que a gente respira, mas também fatores abióticos, que são fatores como, por exemplo, a temperatura das águas, a diminuição do pH. Todos esses fatores, junto com a parte viva dos oceanos, mantêm esse equilíbrio desse ecossistema tão importante. Quando a gente desanda um desses pontos, seja a parte biológica ou fatores ambientais físico-químicos, esse ecossistema perde essa estabilidade e aí começa a sofrer grandes riscos. Você falou aí na poluição dos plásticos, né? Esse é um dos grandes problemas, né? Que estratégias têm se mostrado mais eficazes no combate a esse problema? Olha, existem diversas coisas sendo pesquisadas, por exemplo, novas tecnologias, plásticos com composições diferentes. Só que, no meu ponto de vista, o principal aspecto que não pode ser negligenciado é a redução do uso de plástico. A nossa sociedade atualmente está muito acostumada com o que a gente chama de plástico de uso único. Então são os copinhos plásticos, o canudinho, a embalagem, a sacolinha que nós usamos uma única vez e são descartados. Só que esses plásticos demoram centenas de anos para se desfazer no meio ambiente. E muitas vezes ele acaba sendo descartado de forma errada e indo parar nos oceanos. Então a melhor forma de combater o plástico é diminuir a produção e o consumo, principalmente desses plásticos de uso único.
O Brasil tem mais de 8.000 quilômetros de costa, né? O que essa dimensão representa em termos de potencial econômico e científico e também responsabilidade ambiental? Então, contando toda essa parte de costa e também a parte oceânica que está sob a responsabilidade do Brasil, contando esses quilômetros quadrados todos, a gente tem praticamente uma outra Amazônia. E não à toa, nós cientistas chamamos essa parte marinha sobre a nossa responsabilidade brasileira de Amazônia Azul. É como se fosse o tamanho da Amazônia, mas dentro do mar. E essa Amazônia Azul traz para a gente inúmeras possibilidades, tanto na parte de pesquisas, de descobrir novos ingredientes, novos organismos, petróleo, energia, minerais raros nas terras profundas e também na proteção da nossa biodiversidade. Então tem diversos aspectos que podem ser levados em consideração, porque toda essa Amazônia Azul pode trazer muito benefício para a gente, seja em pesquisa, em economia, em proteção do meio ambiente. Tem até um termo chamado economia azul, né? Exatamente. Para falar dessa quantidade enorme de recursos mesmo e do quanto isso gera em dinheiro e em potencial para as nações, se elas souberem utilizar e preservar, né? Exatamente. É muito importante ter esse pensamento que a gente chama de pensamento ecologicamente correto, porque reconhecer o valor que essa área tem é importante, mas é importante também saber como utilizar. Então não dá para imaginar que hoje em dia as cidades, as regiões costeiras vão se desenvolver sem ter alguma forma de impacto na área marinha. Então o impacto ele é esperado, mas ele pode ser melhor programado, melhor pensado. Minimizado. Minimizado também, pensado de uma forma ecologicamente correta. Então, como se aproveitar dos benefícios que o mar traz para a gente, mas também sem atacar e sem degradar as próprias propriedades do mar, que também nos trazem esse benefício. Então, usar o mar apenas como uma forma de recurso, sem um planejamento específico para proteger as suas peculiaridades, não é uma forma eficiente de fazer gestão. Então, hoje em dia, as principais cidades pensam economia azul, ligando tanto a parte econômica, mas com a parte ambiental e social também, porque a gente não pode deixar de pensar na importância da sociedade que está relacionada com esse ambiente costeiro. Uhum. Qual o papel da ciência brasileira hoje nesse processo de cuidado, monitoramento, projetos de recuperação? A ciência, ela leva tempo. A gente brinca que a ciência ela tem que ser tratada com carinho e com paciência. Então, muitas vezes, diversas pesquisas, o que a gente chama de pesquisa básica, ela não traz uma fórmula mágica, uma receita para você resolver um problema de uma hora para outra. O monitoramento ele precisa ser de longo prazo. Então, para você saber se o ambiente está sofrendo impacto, está sofrendo mudanças, você precisa saber como ele é antes. Então, ter um monitoramento requer um planejamento, um investimento de longo prazo, né? De longo prazo. Algumas pesquisas, até nós brincamos, né? O que a gente chama de PELD, são pesquisas ecológicas de longa duração. Porque para você ter um bom monitoramento, você tem que ter um longo tempo para avaliar as alterações. E saber um pouco também da condição prévia desses ambientes te permite estar melhor preparado para possíveis impactos futuros. Seja por poluição, por mudanças climáticas, você entender melhor o funcionamento dos ecossistemas te dá um pouco mais de segurança para planejar e se organizar melhor perante mudanças futuras. Você falou em mudanças climáticas, né? O que já está sendo constatado de impacto nos oceanos? É inegável o aquecimento das nossas águas, né? Também o aquecimento do planeta como um todo. A emissão do que a gente chama de gases do efeito estufa, ou no caso, mais simplesmente o CO2, seja ele proveniente da queima de combustíveis fósseis, né, dos nossos carros, produzidos por indústrias, por queimadas, mudança do uso do solo, todo esse CO2 tem um grande impacto no aquecimento da atmosfera. Quando a gente aquece a atmosfera, indiretamente nós aquecemos também os oceanos. E as temperaturas superficiais, das águas superficiais dos oceanos, ela tem aumentado significativamente nos últimos anos. Então, esse aquecimento é inegável.
assim como a diminuição do pH. O CO2 também impacta na acidez das nossas águas, e essa acidificação dos oceanos tem impacto na biota, por exemplo, no embranquecimento dos corais. E aí, esse embranquecimento tem toda uma consequência em vários outros organismos que estão ao redor. E uma vez que a gente afeta esse balanço, como eu havia falado, esse balanço do nosso ecossistema marinho, vários outros problemas vão acontecendo, que muitas vezes a gente nem sabe, porque tem coisas que a gente não consegue nem prever. Então, esses dois impactos, temperatura e acidificação dos oceanos, são inegáveis atualmente já. Luana, você está com a camiseta aí escrito O Mar é Delas. Fala um pouquinho sobre esse projeto. Esse, na verdade, é um projeto de extensão que nós temos. Então, eu sou da Faculdade de Oceanografia, eu trabalho com oceanografia química, mas também trabalho com projetos de extensão. Então, esses projetos de extensão são voltados para aproximar a sociedade com os oceanos, e particularmente esse projeto para aproximar mulheres dos oceanos. Então, o nosso projeto ele trabalha em escolas públicas no estado do Rio de Janeiro, com meninas do ensino médio, e nós fazemos um acompanhamento ao longo de todo o ano com essas meninas, apresentando as diversas áreas da oceanografia, áreas que são trabalhadas dentro do contexto da cultura oceânica e buscando trazer o interesse delas pelas áreas de ciências exatas e da terra, que é onde a oceanografia é alocada. Então, através desse projeto, que é um projeto financiado pela FAPERJ e pelo CNPq, especificamente com um edital de mulheres nas ciências exatas e da terra. Então, com esse projeto, a gente está tentando buscar, incentivar e estimular que essas meninas participem das ciências, no meu caso, das ciências oceânicas. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro, né? Não dá para deixar de falar na Baía de Guanabara, né? Agora, depois de muitas décadas, conseguimos finalmente deixar a praia do Flamengo própria para banho. Em que estágio a gente está de despoluição da Baía de Guanabara? O que falta? Qual é o contexto atual? Essa ideia de se limpar a Baía de Guanabara já é uma ideia muito antiga, né? Eu já tenho alguns anos de pesquisa científica e desde que eu estava na faculdade se ouvia: precisamos limpar a Baía de Guanabara, e nunca acontecia. Ou pelo menos a gente nunca via os resultados na prática como a gente tem visto hoje. Mas isso é um resultado de melhorias, principalmente no saneamento básico. Então, muito será discutido do despejo de esgoto irregular das águas da Baía de Guanabara. Então, a partir do momento que, associando política pública com as pesquisas que são feitas, se entendendo quais as principais entradas de poluição na Baía, extratando essas entradas, foi possível a gente observar o que nós vemos hoje, que são águas realmente mais limpas e próprias para banho. Então, a associação do poder público fazendo as obras e atuando diretamente no que era necessário de estrutura, mas também essas pesquisas de longa duração mostrando os impactos, mostrando aonde estava tendo os principais pontos de contaminação, são essenciais que eles andem juntos para a gente possa efetivamente ter uma melhora na condição como a gente tem visto hoje. O que esses resultados que já estão sendo mensurados apontam de caminho para o trabalho que tem que ser feito com os oceanos? Olha, eu acho que o principal foco é saber que nada é impossível. Porque se nós fôssemos pensar como estava a Baía de Guanabara, a própria Praia do Flamengo, da Glória, que se chegava e cheirava mal e tinha uma coloração ruim, e até hoje ainda tem alguns outros pontos que não são tão agradáveis, tanto de visuais quanto de odor, mas que nada é impossível. Então, com planejamento adequado, com ações corretas, o resultado vem. O resultado vem. Mesmo que demore um pouco, mas de pouquinho em pouquinho o resultado vem. É essa mentalidade que tem que mudar, né? É todo mundo muito imediatista, né? E com isso não são levadas ao fim as ações de formiguinha, as ações de longo prazo que são necessárias, né? Não, com certeza. Muitas vezes você pensando na própria Baía de Guanabara, uma casa jogando esgoto não vai resolver o problema da Baía inteira. Mas se cada casa pensar assim, quantos milhões de litros de esgoto não são jogados? O lixo nas praias é a mesma coisa. Mas o meu papel de bala não faz diferença. Faz sim, porque imagina se todo mundo estiver na praia e jogar um papel de bala, são toneladas de plástico que estão chegando. Então, é óbvio que
essa mudança não pode vir só de baixo para cima, precisam ações e planejamentos próprios para poder ter esse grau de resultado num espaço de tempo menor, mas ações diárias também são importantes, as ações individuais são importantes. Então, cada papel de bala importa, cada esgoto que esteja caindo diretamente nas águas naturais também importa. Eu acho que o principal é a conscientização, não só individual, porque cada um importa, mas também para mudar a mentalidade da sociedade. Se todo mundo se incomoda, se todo mundo se importa, a pressão política e a pressão econômica vai acontecer. E aí essas pressões também contribuem para que os resultados, para que as ações sejam mais rápidas e que os resultados possam ser alcançados num tempo menor. Luana, existe algum programa ou projeto ou pesquisa da UERJ que você destacaria como inspirador nesse cenário aí de proteção aos oceanos? Nós temos diversos projetos do monitoramento direto da qualidade das águas. Então, ultimamente, nós fazemos parte do PELD, Baía de Guanabara, que é um projeto ecológico de longa duração, que é a união de várias universidades estudando a qualidade das águas da biota e os processos da Baía de Guanabara, e também funciona com educação ambiental. Então, tento dentro do meu projeto, mas de vários outros projetos que trabalham em educação ambiental, principalmente nas comunidades do entorno, fazendo com que essa população realmente entenda os problemas e contribua para essa melhoria. Então, eu acho que nós atuamos nas duas frentes, tanto na pesquisa ecológica de longa duração, quanto no embasamento da sociedade, na consciência dos seus deveres e dos seus direitos. Como para terminar, como professora da Faculdade de Oceanografia, qual o teu grande sonho que você espera vislumbrar nos próximos anos em relação às nossas praias, à nossa imensa costa? Eu tenho um sonho, eu acho, de um pouco isso, um pouco que essas áreas degradadas sejam recuperadas e as que não foram degradadas sejam protegidas, para que não só nós possamos ver essas mudanças ainda no nosso tempo de vida, mas também que as outras gerações possam utilizar, né, e ter contato com esses ecossistemas marinhos de uma forma mais saudável, de uma forma menos preocupada. Eu acho que a nossa geração tem que se preocupar mais com os impactos que estão ocorrendo para que as futuras gerações possam desfrutar como as antigas gerações desfrutaram. Então eu acho que é um balanço de ações, consequências e causas entre gerações que eu espero que seja um balanço mais positivo do que negativo para o futuro. O que o mar representa para você? Olha, eu até brinquei ontem numa outra palestra falando que hoje em dia o mar não é só o meu trabalho, por ser professora de oceanografia, mas o mar é o meu lazer, o mar é a minha tranquilidade, o mar é o lugar que eu me encontro como cidadã. Seja pesquisando a parte científica da qualidade das águas, ou seja inspirando as novas gerações a proteger aquilo que eu tanto amo. Porque infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo sua participação. Obrigada a vocês. E a gente tem um encontro marcado no próximo Questão. Espero você. Até lá.